Salve, salve, salve! Ciências e artes. Enquanto a ciência se preocupa com o tipo de questão, a arte com as escolhas do tema. Enquanto a ciência se preocupa com técnicas e procedimentos, a arte com técnicas e instrumentos. Enquanto a ciência se preocupa com formas e constituição dos objetos, a arte se preocupa com a configuração e constituição da imagem. Hoje falaremos de ciências e artes. Seja bem-vindo ao nosso Papo Cabeça! E hoje eu tenho a honra da presença de Luiz Felipe Valdineia Martins, da Rede de Educação Básica do Grupo Marista, Luiz Dário Sepúlveda, do Colégio Marista Santa Maria, e Igor Gabriel de Almeida, do Colégio Marista Pio XII. Muito bem, para iniciarmos então, quando eu falo em ciências e artes, eu me refiro a todos os tipos de ciência e todos os tipos de arte. Dentre as ciências, eu me refiro a física, química, biologia, artes como pintura, escultura, literatura. Então, todos os tipos estão sendo representados quando eu falo em ciências e artes. E para isso, nós precisamos voltar à origem da ciência moderna que nós conhecemos. E muitos podem pensar que a ciência moderna ela começa lá no Renascimento. Ainda não. A ciência moderna em si, nós podemos pensar num livro muito importante. Dário, que livro é esse, Dário? Vamos lá então, é o livro de ótica, né? Nós temos um livro do Al-Hassen, ele é do século XI, então ele tem, a datação é mais ou menos entre 1028 e 1030, 35, onde o Al-Hassen começa a estudar a ótica e as projeções. E ele também vai desenvolver uns trabalhos bem interessantes com relação ao olho. E ali você já percebe um pouco da ótica que vai aparecer mais tarde, lá na Renascença, e volta a ser recuperada no Iluminismo. Então é bem interessante como é que ele vai trabalhar a questão da perspectiva, das projeções, e como é que ele explora o conceito de luz nesse livro. Principalmente quando a gente pensa em método, né? Ele foi o primeiro a utilizar um método que a gente pode considerar como científico. Pensando ainda na mesma época, Luiz Felipe, o que a gente pode pensar, o que a gente pode estruturar da matemática dessa época, trabalhando talvez com projeções? Com respeito a projeções, a gente tem o trabalho do Brunelleschi. Brunelleschi, ele foi um arquiteto italiano de Florença, e ele matematizou o espaço conseguindo trazer uma ilusão de 3 dimensões em um plano de 2 dimensões. Depois dessa matematização do Brunelleschi, vários pintores utilizaram essa técnica para conseguir demonstrar profundidade nos seus trabalhos. Então, a gente pode dizer que o Brunelleschi trouxe uma racionalização do espaço a partir da projeção matemática. Projeções que são conteúdos, né, Felipe, do ensino médio, ou estou enganado? Não, está corretíssimo. São conteúdos do ensino médio que são tratados logo quando a gente vai trabalhar poliedros, né? A gente vai trabalhar o espaço tridimensional. Mas pensando num viés histórico, nós precisamos construir, né, o raciocínio até chegar, né, no Brunelleschi, porque ele é um cara fenomenal de altas contribuições, e a época que ele vivia. Porque a época que ele vivia sofreu muitas influências, principalmente dessa ligação entre o que você disse e o que o Dário falou. Como que a ótica e a parte da matemática e as artes estão relacionadas. Então, o que você pode me falar, Val, dessa influência aí sofrida nessa época? Ok, eu vou falar um pouquinho da parte linguística, então, mas também envolvendo a história. No século VIII, mais ou menos, a Península Ibérica foi invadida pelos árabes. E o que acontece aí? Durante a invasão, a gente sabe que no processo de invasão, os invasores vão deixar marcas. E eles vão deixar marcas, nesse caso, tanto da ciência, como vocês falaram, mas também marcas linguísticas. Então, nós temos a formação de Portugal no século XII. Então, do século VIII ao século XII, o que a gente tem? A gente tem um povo que vai sofrer essas influências e vai formar a sua personalidade, digamos assim. Então, o que acontece? Nessa luta de retirada dos muros dos árabes, ali a reconquista, o trabalho de reconquista, faz com que
os nobres ganhassem terras, né, perto da Galícia, na região do Rio Mil. E ali nasce o condado porto-luquense. E esse condado vai se chamar depois Portugal. Então, Portugal nasce como nação por meio dessa influência, né, das conquistas, das invasões e também lá do latim vulgar, do Império Romano, porque se falava o latim vulgar. Então, no plano histórico, eu vou falar um pouquinho mais para frente depois, quando for falar de Camões, essa influência é muito importante, porque ela traça um novo caminho nas artes e na ciência também. Igor, nessa transição, então, qual o contexto que as artes estão vivendo? Bom, então a arte durante a Idade Média, ela era bastante associada à religiosidade, uma vez que nesse período a igreja ela tinha um grande poder e grande influência na vida das pessoas. Assim, o teocentrismo, ou seja, Deus como centro do mundo, foi uma das principais características dentro da cultura medieval. Na Idade Média, poucas pessoas elas sabiam ler. Então isso explica o porquê que a maioria das obras, muitas vezes, ela era de fácil acesso. Então a arte religiosa da Idade Média, ela tinha o intuito de aproximar as pessoas da parte da religião. E era como se fosse um caráter didático para isso. Sendo assim, o principal traço em comum se deu nos temas das obras, que era basicamente essa religiosidade. Então não se havia uma profundidade a não ser por mudanças de tamanho e por acréscimo de sombras. Eu acho que a gente chegou no ponto-chave, então, da nossa discussão, que seria a primeira ligação forte que nós temos entre ciência e artes, que talvez, para mim, foi o quadro do Van Eyck, O Casal Arnolfini. E por que ele foi tão importante? Porque foi o primeiro grande registro do uso de tinta óleo. Então, é a parte da ciência contribuindo para a arte. Até aquele momento, se eu não estou enganado, Igor, eles usavam tinta à base de ovo, né? Que daí secava muito rápido. E a tinta à base de óleo, ela permitiu que o pintor ele pudesse ter um tempo maior, né? Para poder registrar detalhes. E o que você pode falar, Igor, dessa pintura para a gente? Dentro da obra do Casal Arnolfini, Van Eyck ele demonstra uma extraordinária perícia como pintor, né? Com total domínio das mais recentes técnicas artísticas, em especial uma delas que você citou, que seria essa da pintura a óleo. Além do quadro ser cheio de simbolismo, né? Ela funciona em vários níveis, como retratado de dois membros proeminentes da sociedade, pintado pelo principal artista local que antes era Van Eyck. A pintura que retrata um casal em um quarto, ela vai acabar despertando muita curiosidade por estar carregada de símbolos. Recurso usado demasiadamente nesse período que viveu o autor no caso, ou seja, Van Eyck. Também é considerado muito à frente do seu tempo, porque ele vai apresentar novos conceitos relacionados a perspectivas exploradas em diferentes planos da pintura em questão, não somente da técnica da tinta a óleo, mas também pelo uso da perspectiva. Ainda nessa obra, nós temos um espelho no fundo, retratando a visão não só do pintor, como é comum as obras, né, retratar a visão do pintor, mas sim a visão do casal Arnolfini. Então, a existência desse espelho é muito importante para a constituição da obra como um todo. Aí fica para o nosso aluno descobrir, esse espelho é plano, côncavo ou convexo? Espelhos que já foram muito utilizados na época em outras obras também. Das obras que eu acho interessante na física, que a gente explora muito, são os espelhos que vêm com a obra do Escher, né? Onde ele vai ter a famosa mão, a projeção, né? Um espelho, neste caso, é um espelho esférico, né? Mas quando você olha assim, essa busca por uma nova perspectiva, a gente tem ainda, antes de aparecer as obras do Escher, um personagem muito interessante, que é o Leonardo da Vinci. Né? A projeção, como é que ele trabalha a projeção, como é que ele faz a observação, né? A partir da observação ele começa a desenvolver as suas projeções. Então, na obra do Leonardo tem um forte laço com relação a essa busca por uma perspectiva, por uma projeção, bem interessante também. Dário, esse momento histórico, então, de Leonardo, que você falou do Leonardo da Vinci, eu trago aqui para Camões.
Mas antes de falar do Camões, eu quero falar uma coisa bem curiosa, assim, que hoje, para nós, é muito fácil pegar a literatura, ir numa biblioteca ou numa livraria e encontrar uma seção de gênero ficção científica. Então, eu vou falar assim dos meus preferidos aqui. O que você pode encontrar? Você encontra lá Admirável Mundo Novo, ou 1984. Você pode encontrar também um que deu origem ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, é muito fácil de encontrar. Voltando um pouquinho, século XIX, a gente tem aí Frankenstein, da Mary Shelley. Temos aí também, não podia deixar de falar do Júlio Verne, que a maioria dos alunos leram no Fundamental 2, né? Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas e outros livros do Júlio Verne. E nesse momento, voltando um pouquinho aí, a gente vem para o Iluminismo ali, né? No século XVIII, em que abrem-se. Veja que eu estou fazendo um retorno, né? Eu estou vindo da atualidade para trás, até chegar no Leonardo da Vinci e no Camões. No Iluminismo, abre-se aí um espaço grande, né? Na literatura e no conhecimento, século das luzes. Então, aí a gente tem a liberdade política, econômica, cultural, uma crítica, a burguesia faz uma crítica aí à nobreza e ao clero. E tudo isso vem da onde? Lá do século XVI, do Renascimento. E aí eu quero chegar a Camões. E o que é muito interessante, porque normalmente quando se estuda literatura, não tem tempo de estudar na primeira série do ensino médio a obra Os Lusíadas, porque ela é extensa e realmente é muito densa. Então, normalmente, o professor de literatura pega um canto dos Lusíadas para estudar e não se aprofunda. E o que eu quero falar aqui dos Lusíadas é exatamente essa ligação, esse diálogo com a ciência. Camões é um homem da sua época. Então, ele, assim como Leonardo, como o Dário falou de Leonardo, Camões também foi um grande curioso, estudioso. Ele estudou astronomia, ele estudou matemática, ele estudou geografia e as artes, é claro, para escrever as obras literárias dele. Então, quando ele vai em busca desse conhecimento, para quê? Para trazer para a sua obra. Então, o que ele cria? Ele cria os Lusíadas. Os Lusíadas é um poema épico que se baseia, porque todo Renascimento, todo artista no Renascimento vai voltar para os antigos clássicos lá atrás. Então, ele vai se basear basicamente em Eneida, de Virgílio, ou no Homero, a Ilíada e a Odisseia. Então, ele constrói uma epopeia, constrói ali um texto, um poema épico, né? Falando, a princípio, do povo de Portugal, das conquistas. Lembra que eu falei lá na primeira vez, eu falei da língua? Portugal nasce no século XII. Então, a partir do século... Ele vai contar toda a história de Portugal nesse poema a partir do século XII, da sua criação. E, durante o Renascimento, Portugal está com tudo. É o grande centro do planeta, né? Nesse momento, no mundo ocidental. E Portugal, com as grandes navegações, Vasco da Gama precisa encontrar o caminho para as Índias, mas ninguém consegue passar pelo Cabo das Tormentas. E Vasco da Gama, então, sai e encontra e consegue passar esse caminho. E Camões vai contar essa história. Essa narrativa que ele conta nos Lusíadas é a narrativa externa da realidade. E ele vai buscar na astronomia elementos para poder falar dessa viagem, da navegação de Vasco da Gama, guiando-se pelas estrelas. Só que a outra coisa bem importante de Camões é que ele é geocêntrico, ele vai se basear nas ideias de Ptolomeu, ainda não em Galileu. Então, para ele, a Terra é o centro, é aquela visão ainda lá da Idade Média. A Terra é o centro e os planetas em volta da Terra, circulando em volta da Terra. E o que ele faz? Ele vai buscar na mitologia, traz a mitologia lá da Antiguidade Clássica, que tem os deuses com o nome dos planetas, como Júpiter, Vênus, né? Ele vai trazer esses deuses para cá, na narrativa de ficção, mas para criar a intriga, porque senão não teria sentido. Então, você tem aí os deuses numa luta, um contra Portugal e outro a favor de Portugal.
E esses deuses vão a todo momento também se voltar, usar planeta Deus, Deus planeta. Então, trazendo astronomia para esse caso. E muitas vezes a astrologia, porque a astrologia andava junto ali com a astronomia. Então é bem interessante. E Camões vai falar no poema, lá no finalzinho, lá no canto 10º, Tétis é uma ninfa, conversa, dialoga, tem um diálogo com Vasco da Gama, e ela vai falar da máquina do mundo. Ela vai explicar a máquina do mundo, como que é essa máquina do mundo, do universo, que são os planetas em volta da Terra, toda essa parte. Então é muito bonito e muito interessante. No canto 5º também, que é bem o lugar onde Vasco da Gama consegue ultrapassar, né, que é a grande façanha do povo português, ultrapassar lá para ir para o caminho das Índias, essa vista pela primeira vez o Cruzeiro do Sul. Então, ele fala no poema sobre o Cruzeiro do Sul. Eu até notei aqui um pedacinho que diz assim: já descoberto, tínhamos diante, lá no novo hemisfério, nova estrela, não vista de outra gente que ignorante. Há alguns tempos esteve incerta dela. Vimos a parte menor rutilante, e por falta de estrelas menos bela, do polo fixo onde ainda não se sabe que outra terra acontece o mar acabe. Então ele está falando dessa nova estrela, que ele não fala em constelação, ele fala do Cruzeiro do Sul. Então, assim, se a gente for olhar a arte, a literatura de Camões, buscar realmente se aprofundar nos Lusíadas, vai encontrar muita coisa da ciência. Tem a matemática, mas que não vou falar aqui porque também é muito tempo. Então, assim, é muito gratificante, né, saber desse diálogo da arte com a ciência. Uma coisa que acontece hoje normalmente, né, e que nós tentamos fazer isso com os alunos na aula, falar de interdisciplinar. Então, é uma coisa que lá no século XVI os artistas já traziam. Isso é muito legal. E pensando ali na parte que a Val falou agora, com essa ideia do retorno aos ideais clássicos gregos e romanos ali, eles estão então voltando à ideia de tentar fazer com que um trabalho tenha um equilíbrio. E a respeito da Santa Ceia ali de Leonardo da Vinci, é uma pintura muito grande, tem 4,60 por 8,80. É uma das obras mais famosas do mundo e das obras mais estudadas e mais copiadas. É difícil ouvir alguém que não conhece esta obra. E ela vai levar um pouquinho a respeito do ponto de fuga, da ideia de profundidade, em termos de perspectiva, né? E esse ponto de fuga seria Cristo, que ao centro da pintura ele vai se encontrar emoldurado pela abertura principal que observa a paisagem. Então ele vai ser sempre iluminado ainda por cima. Então a ideia da auréola vai estar ali. Sobre essa abertura encontra-se um frontão que simbolicamente vai funcionar como a auréola sobre a cabeça de Cristo. A Última Ceia de Leonardo da Vinci ela vai inovar nas técnicas de pintura, sem contar que durante essa pintura e nessas técnicas, se a gente for analisar, os artistas eles pintavam a obra antes em paredes ou tetos ainda úmidos, que era a questão do afresco, né? O que ajudava na absorção da tinta pela estrutura, que foi mencionado também no início dessa conversa. A obra ela vai se tornar diferente, porque Leonardo da Vinci ele resolve fazer uma pintura em parede seca. Então ele vai acabar utilizando até mesmo um pouquinho da tinta a óleo para fazer. Isso vai fazer com que essa pintura ela vai apresentar alguns problemas de rachaduras posteriormente. Outra técnica utilizada por Da Vinci foi o posicionamento de Cristo exatamente na direção da porta do local onde ele está. Dessa forma, a luz ela vai bater da área externa no ambiente, representando então a iluminação de Cristo. Gostaria de retomar a parte da estrutura matemática do espaço, e o quadro do Da Vinci ele é icônico nisso também, né? Há estudiosos desse período que citam que essa técnica desenvolvida pelo Brunelleschi, que foi aplicada por artistas como Leonardo da Vinci para criar uma profundidade em telas em 2 dimensões, antecipou o racionalismo moderno, né? Esse racionalismo que depois culminou em Descartes, Newton, Leibniz, né? Sobre um mundo matematizado
ou mecanizado, né? E que hoje a gente acaba desconstruindo, né? Tendo um esforço para desconstruir essa ideia, né? Que permanece ainda hoje, né? Teve os seus frutos, obviamente, dentro do campo científico, mas não foi uma ideia que ainda permanece hoje constituída, né? Ela está sendo desconstruída, como, por exemplo, nos trabalhos de Picasso, os trabalhos de Cézanne, essa tentativa de desconstrução aí dessa matematização do espaço. E você, aluno, pode perceber que a ligação entre as artes e as ciências são enormes. Diversos assuntos, né, e contextos, tanto históricos quanto técnicos, fazem parte dessa ligação, e em um único programa seria impossível falar de todos aqui. Espero que tenha sido plantada uma sementinha em você desse contexto tão importante para nós. Ficamos por aqui e até o nosso próximo Papo Cabeça!